Depois põe presença para ele. Vou guardar mais 3 minutos que o Cláudio encontra aqui dentro. E também não deu aqueles minutos que foram falados. De acordo com o novo regimento, vocês já devem ter consultado, na lei orgânica, essa votação não é secreta, viu, gente? Não. Ela era. Senhoras e senhores, boa tarde. Senhor secretário, por gentileza, fazer a chamada dos senhores vereadores. Adair Lopes de Souza. Presente. Adilson Pacheco Mariotti. Presente. Antônio Donizete Ferreira. Presente. Antônio Lais Barbosa. Presente. Aparecido Henrique Ferreira. Presente. Cláudio Kennedy Silva. Ederson Luiz de Abreu Braga. Presente. Giovanni Máximo Silva. Presente. Idalino Rodrigues da Silva. Presente. Juliano Marques de Lacerda. Presente. Luiz Carlos de Souza. Luiz Carlos de Oliveira, presente. Luiz Carlos de Oliveira, perdoe. Osmar Fernandes dos Santos. Presente. Terezinha Célia do Carmo. Presente. Está atento aí, né, nobre? A Cora Regimental, presidente. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana, havendo quórum regimental, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Eu quero pedir por gentileza ao secretário que faça a leitura da ata da 20ª reunião ordinária. Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana. Às 19 horas do dia 25 do mês de junho do ano de 2013, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência do vereador Antônio Donizete Ferreira, que, após saudar os presentes, solicitou ao secretário que fizesse a chamada nominal, verificando haver quórum regimental. O senhor presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Os vereadores assinaram o livro de presença. A pauta da reunião constava das seguintes matérias: ata da 19ª reunião ordinária de 2013, correspondências, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado 144.809/2013 e comunicado 356/2013, Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, referência 002520, referência 004052 e referência 005040 e ofício do gabinete 240/2013. Matéria do Executivo Municipal, projeto de lei 039/2013, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento do município do exercício de 2013. Matérias do Legislativo, projeto de lei 038/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam bebidas energéticas informarem os efeitos do seu consumo aos consumidores e dar outras providências. De autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, parecer jurídico e das comissões sobre o projeto de lei 021/2013,
pareceres jurídicos e das comissões sobre o projeto de lei 025/2013, indicação 048, que indica a construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, na comunidade do Capão, de autoria do vereador Osmar Fernando dos Santos. Indicação 149/2013, que indica ao Executivo que venha articular junto ao Sindinova a possibilidade da realização da Feira de Calçados em Nova Serrana, bem como estude maneiras de incentivar a participação de pequenos empresários neste tipo de evento, de autoria do vereador Adilson Pacheco Mariotti. Indicação 150/2013, que indica que seja formada uma comissão conjunta com a Câmara e a Prefeitura para formalizar uma lei regulando o cerimonial do município e estabelecendo a ordem de precedência municipal, de autoria do vereador Aparecido Henrique Ferreira. Indicação 151/2013, que indica ao Executivo que, caso a Escola Estadual Diretora Maria Manso seja municipalizada, se empenhe para favorecer a reforma total da escola, bem como para manter o mesmo nome, Diretora Maria Manso, de autoria do vereador Cláudio Kennedy Silva. Indicação 152/2013, que indica o asfaltamento no bairro Conceição Elias, de autoria do vereador Adair Lopes de Souza. Indicação 153/2013, que indica a limpeza de uma área no bairro Vila Verde da comunidade de Capão, bem como cercar a referida área, de autoria do vereador Antônio Lais Barbosa. Indicação 154/2013, que indica a duplicação da rodovia Carmen Duarte, bem como a expansão do canteiro, alargamento da via e inclusão de acostamento. De autoria do vereador Idalino Rodrigues da Silva e Juliano Marques de Lacerda. Matérias para aprovação. Indicações 148 a 154/2013. Projeto de lei 021/2013, que dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com necessidades especiais física, intelectual e múltipla, já cadastrados nas unidades de saúde do município de Nova Serrana e da outras providências. Projeto de lei 025/2013, que cria a Semana da Consciência Negra no município de Nova Serrana e da outras providências. Uso da tribuna pelo senhor Gelson Ferreira Rodrigues e pelo senhor Paulo Henrique Duarte. Após a leitura e aprovação da ata da 19ª reunião ordinária de 2013, o senhor presidente informou estar aberta a palavra aos vereadores de acordo com o artigo 77 do parágrafo 1º do inciso 3º do regimento interno da Câmara Municipal. O vereador Aparecido Henrique Ferreira teceu comentário sobre a indicação 150 de sua autoria, que indica que seja formada uma comissão conjunta com a Câmara e a Prefeitura para formalizar uma lei regulando o cerimonial do município e estabelecendo a ordem de precedência municipal. Ressaltou que na audiência pública, realizada no dia 27 de maio do corrente ano, houve uma falha na organização do cerimonial, inclusive por não ter sido concedida a palavra aos vereadores. O senhor presidente comunicou que o propósito da audiência pública foi ouvir propostas de autoridade a quem compete promover ações em prol da segurança, no sentido de elaborar um protocolo de intenções sobre o mencionado tema. O vereador Ederson Luiz de Abreu Braga comunicou que o partido PDT tem uma nova composição e procedeu à leitura dos nomes dos membros da comissão do referido partido. Prosseguiu fazendo convite a todos os presidentes de partido para a realização de um encontro visando elaborar uma agenda única, com o propósito de tratar da situação real dos partidos no município, seu posicionamento em relação à área de saúde, segurança e outros, direcionamento dos partidos para as próximas eleições e a reforma política, que está latente e se faz necessária a todo momento. E procedeu à leitura da matéria. Por que ajudar o Hospital São José? Veiculada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Serrana, em que traz a informação equivocada a respeito dos números de atendimento realizado pelo SUS no referido hospital. Salientou ainda que o Hospital São José não realiza atendimento primário, sobrecarregando o atendimento da UPA, e propôs alternativa para sanar as pendências financeiras do hospital, visando beneficiar a população. O vereador Cláudio Kennedy Silva teceu comentários sobre a indicação
de número 151/2013, de sua autoria, que indica melhorias para a Escola Estadual Diretora Maria Manso, caso seja municipalizada. O vereador Antônio Lais Barbosa apresentou justificativa a respeito da indicação número 153/2013, de sua autoria, indica limpeza de uma área no bairro Vila Verde, na comunidade de Capão, bem como cercar a referida área. O vereador Adilson Pacheco Mariotti manifestou-se insatisfeito em relação aos atrasos do início das reuniões ordinárias e, em seguida, comentou a respeito da indicação 149 de sua autoria, que indica ao Executivo que venha articular junto à Sindinova a possibilidade de realização da Feira de Calçados em Nova Serrana, bem como o estudo de maneiras de incentivar a participação de pequenos empresários nesse tipo de evento. O vereador Osmar Fernandes dos Santos teceu comentários sobre o decreto que trata da gratificação aos profissionais da saúde e que atuam nos PSFs do município, no sentido de não ser evidente o critério estabelecido para a concessão da gratificação. Prosseguiu ressaltando a importância de se verificar as informações publicadas na matéria lida anteriormente pelo vereador Ederson Luiz de Abreu Braga. O senhor presidente procedeu à leitura do artigo 69 do parágrafo 1º do regimento interno. O vereador Adilson Pacheco Mariotti ressaltou ser necessário fazer a chamada de verificação de quórum no horário previsto para o início da reunião, evitando atrasos. O vereador Juliano Marques de Lacerda apresentou... Acho que teve um equívoco aí na pauta, não? Mudança aí de leitura? Não, isso aqui é a... Na ata. É. Acho que houve erro aí na leitura. Passou? É, ficou trocado. Não, a leitura também ficou errada, que o meu, o secretário já tinha feito a leitura, agora ele voltou de novo. Acho que ficou errada aí a ata. Tá. O vereador Adilson Pacheco Mariotti ressaltou ser necessário fazer chamada de verificação do quórum no horário previsto para o início da reunião, evitando atrasos. É aqui que está repetindo? Não, esse ponto aqui não foi lido, não. É porque você falou, foi depois, a respeito disso aqui. Por essa razão que está na frente. Ah, tá. Mas pode observar, você tem uma cópia da ata aí ou não? E vai voltar lá. É porque foi 2 tempos, né? No meu aqui. Eu estou acompanhando aí. O vereador Juliano Marques de Lacerda apresentou Pode continuar.
o vereador Juliano Marques de Lacerda apresentou justificativa sobre a indicação de número 154/2013, de sua autoria em parceria com o vereador Idalino Rodrigues da Silva, que indica a duplicação da rodovia Carmen Duarte, bem como a expansão do canteiro, alargamento da via e inclusão de acostamento. Prosseguiu solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal que se empenhe para não haver aumento da passagem do ônibus coletivo, conforme já se tem comentários sobre o assunto. O vereador Adair Lopes de Souza ressaltou que anteriormente havia sido feito acordo entre os vereadores de se estender por 10 minutos o prazo de início da reunião em caso de eventualidade. Prosseguiu com a palavra, apresentando justificativa sobre a sua indicação 152/2013, que indica o asfaltamento para o bairro Conceição Elias, e em seguida teceu comentário sobre o problema da ponte de madeira situada no bairro Jardim dos Lagos, bem como a necessidade de instalação de placas de aviso sobre os 2 quebra-molas colocados próximo ao referido local e de realizar a substituição das lâmpadas da passarela do bairro Amaral. Concluiu sua palavra informando ter encaminhado ofício que solicita um mutirão de limpeza no bairro Veredas da Serra. A vereadora Terezinha Célia do Carmo manifestou agradecimentos ao seu assessor parlamentar pelo empenho em favorecer a realização da cirurgia de um paciente morador da comunidade de Novaes. Informou ainda ao aluno de capoeira Diego, presente na reunião, que em diálogo com o vice-prefeito Fábio Avelar, este se comprometeu a ajudar o esporte. O vereador Giovanni Máximo Silva procedeu à leitura do ofício do secretário municipal de saúde, que trata a respeito do programa Academia da Saúde, o qual entregou a um deputado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e que o deputado afirmou que haverá empenho neste sentido a partir do próximo ano. Prosseguiu informando que, após ter visitado a APAI, encaminhou a solicitação desta associação ao deputado Fabiano Tolentino, o qual se comprometeu a dar o seu apoio. Prosseguiu apresentando justificativa sobre a sua indicação de sua autoria, que trata a respeito da implantação ou criação da Secretaria de Trânsito ou similar em Nova Serrana. Concluiu sua palavra informando ter visitado a ET e que obteve informações da previsão do seu funcionamento no final do corrente ano. O vereador Idalino Rodrigues da Silva apresentou justificativa sobre a indicação 154/2013 de sua autoria e, em parceria com o vereador Juliano Marques de Lacerda, que indica a duplicação da rodovia Carmen Duarte, bem como a expansão do canteiro, alargamento da via e inclusão de acostamento. Ressaltou que, em relação à matéria lida pelo vereador Ederson Luiz de Abreu Braga, compreende que esta apresenta os números de todos os atendimentos, não sendo somente os de internação. Informou entender que, segundo a informação do secretário de Saúde, a gratificação é destinada aos médicos para sanar a carência deste profissional nas unidades de saúde. Salientou que há previsão de que dentro de 10 dias haverá médicos em todos os PSF do município e fez agradecimento ao Executivo Municipal pelas melhorias já realizadas em Nova Serrana. O vereador Osmar Fernandes dos Santos comunicou que o projeto de lei aprovado nesta casa autoriza o Executivo a conceder gratificação tanto aos médicos quanto aos demais profissionais. Neste momento, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse leitura das matérias da pauta. Durante a leitura, o vereador Aparecido Henrique Ferreira apresentou uma portaria assinada pelos vereadores Aparecido Henrique Ferreira, Ederson Luiz de Abreu Braga, Osmar Fernandes dos Santos, Adilson Pacheco Mariotti e Adair Lopes de Souza, que determina a instauração de processo administrativo para avaliação das atividades desenvolvidas durante o período de gestão do atual presidente da Casa, Antônio Donizete Ferreira, bem como supostas irregularidades ocorridas durante sua gestão. Procedendo à sua leitura, informou que foram convidados para participarem da comissão os vereadores Idalino Rodrigues da Silva, Antônio Lais Barbosa e Luiz Carlos de Oliveira, respeitando a proporção partidária, os quais se recusaram a integrarem a comissão. O vereador Adilson Pacheco Mariotti
informou que essa atitude foi tomada em razão de terem sido recebidas denúncias que entende ser de competência do vereador proceder à apuração. Os vereadores Luiz Carlos de Oliveira e Dalino Rodrigues da Silva justificaram não participarem da comissão por entenderem que a demissão dos funcionários, segundo a informação que se conhece até o presente momento, não revela motivação para a instauração de uma CPI. O vereador Adair Lopes de Souza informou que tal providência foi tomada por terem sido recebidas denúncias, as quais compete ao vereador apurá-las. Neste momento, a reunião foi suspensa, cumprindo o intervalo regimental. Reiniciada a sessão, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse leitura das correspondências. Concluída a leitura, foi concedida a palavra aos respectivos autores dos projetos de lei 021 e 025, respectivamente. Com a palavra, os vereadores Aparecido Henrique Ferreira e Cláudio Kennedy Silva teceram comentários a respeito dos projetos em discussão. Colocação em votação, o projeto de lei 021 foi aprovado por unanimidade. Colocado em votação o projeto de lei 025, foi aprovado por unanimidade. Colocadas em votação as indicações 148 a 154 foram aprovadas. Neste momento foi concedida a palavra ao primeiro orador. Após saudar os presentes, o senhor Gelson Ferreira Rodrigues trouxe informações sobre os eventos e atividades da cultura negra que são realizados em Nova Serrana. Em seguida foi concedida a palavra ao segundo orador inscrito, o senhor Paulo Henrique Duarte, que após cumprimentar os presentes, teceu comentários sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro Fausto Pinto da Fonseca 2, dentre os quais ausência de pavimentação asfáltica, transporte coletivo, transporte escolar, posto de saúde e outras necessidades de melhoria. O senhor presidente propôs que fosse encaminhado um ofício em nome de todos os vereadores, solicitando as referidas melhorias. O vereador Adilson Pacheco Mariotti propôs que, no mencionado ofício, poderia ser colocado que os agentes de saúde passassem a visitar a casa dos moradores daquele bairro. O senhor presidente apresentou o ofício ao senhor Paulo Henrique Duarte, que já havia sido enviado ao Executivo e em que solicita melhorias para as ruas bairro Fausto Pinto Fonseca 2, e não havendo outro assunto a ser tratado, o senhor presidente encerrou a 20ª reunião ordinária do ano de 2013, agradecendo a presença de todos. Pela ordem, presidente. Eu só queria comentar que na minha fala ficou faltando um trecho que eu coloquei que eu não entendi porque o administrador do hospital não sabia até hoje porque o hospital não era filantrópico e que ele deveria acelerar esse processo porque tem no governo federal programas que trocam serviços por dívidas. Então eu queria que constasse esse trecho aí para a gente ter mais esse argumento no futuro. Oi? Que depois disso, ouve o áudio todinho e... Pede para constar. Obrigado, presidente. A ata está diante do plenário, né? Se não há nenhuma retificação, aqueles que aprovam, permaneçam. Senhor presidente, na minha fala também falta que eu agradecer a Sônia, da UPA, que foi ela que nos deu o alicerce para conseguir o tratamento, e está faltando essa minha fala aí, tá? Obrigada. Mais alguém tem alguma retificação? Se não há nem mais uma retificação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da 20ª reunião ordinária e a mesma será assinada pelos vereadores. Vice-presidente, houve um pequeno atraso e eu quero deixar deliberação dos nobres pares, se concordam que ele permaneça nesta reunião, que essa reunião ela tem duração pequena, né? Igual como todo mundo sabe. Tem uma prestação de contas a ser votado
se alguém tem alguma coisa a dizer. Se alguém concorda que ele fique, permaneça como estão. Está aprovado e ele já faz parte da nossa reunião. Chegar na posição certa. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Finanças, da Ação de Justiça e do projeto de resolução. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura do parecer contábil, parecer jurídico, do parecer da Comissão Permanente, Finanças, Legislação, Justiça e do projeto de resolução 004/2013, que dispõe sobre a apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana, referente ao exercício de 2004. Pela ordem, presidente. Eu, como presidente da Comissão de Finanças, queria pedir dispensa dessa leitura, porque nós estamos de acordo com o parecer contábil e jurídico. Aí eu quero dispensa. Atendendo ao pedido do vereador, né, o artigo 114 do inciso 4, quarto. Será feito o seu pedido. Análise contábil, objeto, processo 696.949, prestação de contas do exercício de 2004. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Consulente, diretoria da Câmara Municipal. A diretoria da Câmara Municipal de Nova Serrana submete o presente processo de parecer prévio para análise contábil. Ao estudar o presente processo, comprovamos que o Tribunal de Contas do Estado, neste momento,
emitiu parecer prévio somente no que diz respeito à abertura de créditos adicionais, cumprimento dos índices constitucionais e legais concernente aos gastos com saúde, educação e pessoal e repasses ao Legislativo. As folhas 138 e 139 consta o voto do douto conselheiro relator nos seguintes termos: quanto aos gastos com ações e serviços públicos de saúde, aplicação nas ações e serviços públicos de saúde do percentual de 15,61% da receita base de cálculo apurado na inspeção, cumprindo o disposto no parágrafo 1º do artigo 77 do ADCT da Constituição da República de 1988, com a redação dada pelo artigo 7º da Emenda Constitucional número 29/2000. Quanto aos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino do percentual de 27% da receita base de cálculo apurada na inspeção, cumprindo o disposto no artigo 212 da Constituição da República de 1988. Quanto aos gastos com pessoal correspondente a 55,18% da receita básica de cálculo, sendo 49,79% com o Poder Executivo, 5,39% com o Poder Legislativo, cumprindo o disposto inciso 3º e 20, inciso 3º e a linha A e B da Lei Complementar 101/2000. Quanto aos repasses ao Poder Legislativo, repasse ao Legislativo do percentual de 5,7% da receita base de cálculo, em conformidade com o disposto do artigo 29A da Constituição da República de 1988, com a redação dada pelo artigo 2º da Emenda Constitucional 25/2000. Quanto à abertura de créditos adicionais, abertura de créditos suplementares e especiais e execução orçamentária realizada com observância do disposto nos artigos 42, 43 e 59 da Lei número 4.320/64. Ressalta-se que o artigo 4º da Lei número 2.281/2010, Lei Orçamentária Municipal, prevê percentual para a suplementação de dotações da ordem de 60% do saldo total do orçamento, o que revela uma grande flexibilidade na elaboração do planejamento orçamentário. Por fim, emite parecer prévio dos seguintes termos: em face do exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal de Nova Serrana no exercício de 2004, senhor Joel Pinto Martins, nos termos do artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica deste Tribunal e do artigo 240, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa, desta Corte, tendo em vista a regularidade na abertura de créditos orçamentários, suplementares e especiais na execução orçamentária, bem como o atendimento dos limites constitucionais e legais referente ao ensino, à saúde, aos gastos com pessoal e ao repasse de recursos financeiros à Câmara. Ressalto que a manifestação deste colegiado em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ou mencionado exercício financeiro, em virtude de representação ou denúncia. Recomendo ao gestor melhor planejamento quando da elaboração da proposta orçamentária, de forma a evitar suplementações em percentuais elevados, e ao responsável pelo controle interno o acompanhamento da gestão municipal, conforme dispõe o artigo 74 da Constituição da República de 1988, alertando de que, ao tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, deverá dar ciência ao Tribunal de Contas sob a pena de responsabilidade solidária. Diante dos fatos, entendemos que nada obsta pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, eis
que cumprida foi toda a legislação. Esta é a análise sobre censura, Belo Horizonte, 12 de junho de 2013, Mercury Assessoria e Sistema Limitado, Francisco de Assis Viana. Parecer jurídico da prestação de contas. Isso que é o relatório. Mas não vai ler aqui não. Então nós vamos... Agora o projeto. O jurídico, o senhor leu? Eu li o contábil. Leu o contábil, o jurídico, o senhor pode ler, só não vai ler o da comissão. Tá. Parecer jurídico da prestação de contas do exercício de 2004. Dentre as competências constitucionalmente atribuídas aos tribunais de contas do Estado, segundo a inteligência do inciso 1º do artigo 171 da Constituição Federal, que consiste na emissão de parecer prévio sobre as contas globais dos poderes executivo e legislativo, as quais, posteriormente, são submetidas ao julgamento perante as casas legislativas, como o caso em questão. Assim, por determinação constitucional, as contas, tanto do chefe do Poder Executivo quanto a mesa diretora da Câmara Municipal, devem ser, antes de tudo, encaminhadas ao Tribunal de Contas, para que este possa emitir o seu indispensável parecer prévio, conforme determina a Constituição Federal, artigo 31, a saber. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 1º. Sendo tal posicionamento ratificado pela Constituição do Estado de Minas Gerais, na inteligência do artigo 180, no caput, como segue. Artigo 180. A Câmara Municipal julgará as contas do prefeito mediante parecer prévio do Tribunal de Contas, que terá 365 dias contado de seu recebimento para emiti-lo na forma de lei. Desta forma, o Tribunal de Contas, por previsão de Constituição Federal, parágrafo 1º do artigo 31 e da Constituição Estadual, artigo 91, consiste em órgão auxiliar do Poder Legislativo no exercício do seu controle externo das contas do Executivo Municipal, bem como a fiscalização das próprias contas da Câmara Municipal de Vereadores. Ao meu sentir, o parecer prévio do Tribunal de Contas é imprescindível para a votação das contas, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, conforme se extrai da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Daí surge a motivação da prestação de contas do exercício de 2004, até a presente data não ter sido avaliada e votada por esta Casa, pois, conforme exposto, aguardava parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Neste diaspação, cumpre informar que a votação deve ser em plenário, com todos os membros presentes, sendo que o parecer prévio do Tribunal de Contas só deixará de prevalecer pelo voto de 2/3 dos membros do Poder Legislativo Municipal. No mesmo sentido, o magistério do professor José Nilo de Castro, em sua obra Direito Municipal Positivo, 5ª edição, Del Rey, Belo Horizonte, in verbis. Quem julga as contas anuais do prefeito é a Câmara Municipal, após a emissão de parecer prévio, que deixará de prevalecer se 2/3 dos membros dá entendimento também do doutrinador L. Dos membros da Câmara Municipal, assim deliberarem, isto assim, julgarem. Artigo 31, parágrafo 1º e 2º do CF 88, Constituição Federal de 88. Entendimento também do doutrinador L. Lopes Meireles,
esposado em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, com auxílio dos tribunais de conta do Estado ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver, artigo 31, parágrafo 1º, deixando de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo órgão competente, por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, artigo 31, parágrafo 2º, Meireles L. Lopes, em Direito Administrativo Brasileiro, Maieiros, 28ª edição, par 675. À guisa de esclarecimento, também informo que tanto a análise e parecer que emito, bem como o futuro julgamento, é das contas anuais e não do parecer prévio do Tribunal de Contas, que, assim como advogado desta Casa, apenas opina sobre as mesmas, sendo as comissões permanentes e o plenário da Câmara Municipal soberanos para concordar com os pareceres do Tribunal de Contas e do advogado da Casa, ao rejeitá-los por maioria qualificada, que é o quórum de 2/3 dos membros do Legislativo Municipal. O parecer das comissões, caso opinem pela rejeição do parecer técnico, deverá, tópico por tópico, expor os motivos da rejeição, tudo em virtude do princípio da motivação e dos atos administrativos em geral, imposto pela Lei Federal 9.784/99. Conclusão. Sendo assim, após a análise da prestação de contas do Executivo do exercício de 2004, a Procuradoria, sob a ótica estritamente jurídica, coaduna ao entendimento exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas, razão pela qual emite parecer sob censura favorável à prestação de contas do Executivo do ano de 2004. Nova Serrana, 21 de junho de 2013, Alessandro Virgulino Firmino Campos, advogado da Câmara Municipal de Nova Serrana. Tivemos a leitura dos pareceres e, nesse momento, eu deixo aberta a palavra em discussão do projeto. Então, de acordo com todo mundo concordaram, vamos para a votação. Projeto de resolução 004/2013 dispõe sobre a apreciação da prestação de contas do município de Nova Serrana referente ao exercício de 2004. A Câmara Municipal de Nova Serrana, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do plenário as contas do município de Nova Serrana referente ao exercício de 2004 para discussão e votação. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais emitiu parecer prévio sobre a prestação de contas do exercício de 2004 do município de Nova Serrana, processo de número 696.949, sendo favorável pela aprovação das contas deste município, considerando que o controle efetuado pelo Tribunal de Contas se restringe ao parecer técnico, considerando que o parecer técnico contábil, o parecer da Procuradoria Jurídica e o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça desta Casa Legislativa são favoráveis à sua aprovação. Resolve. Artigo 1º. Ficam submetidas às apreciação desta Câmara Municipal as contas do município referente ao 2004, que, de acordo com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em epígrafe, parecer da Assessoria Contábil, a Procuradoria Jurídica e da Comissão Permanente de Finanças, Legislação e Justiça encontram-se em condições de serem aprovados. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões José Batista de Freitas,
17 de junho de 2013, Antônio Donizete Ferreira, presidente, Cláudio Kennedy Silva, vice-presidente, Giovanni Máximo Silva, primeiro secretário, e Terezinha Célia do Carmo, segunda secretária. Alguém quer comentar? Boa tarde, senhor presidente, os demais vereadores. Eu só quero fazer aqui uma leitura breve da Mercury Assessoria e Sistema, daquela aparecida dela. Olha aqui, o que eles dizem. Recomendo ao gestor melhor planejamento quando da elaboração da proposta orçamentária, de forma a evitar a suplementação em percentuais elevado ao responsável pelo controle interno e o acompanhamento da gestão municipal, conforme o artigo, dispõe no artigo 74 da Constituição da República de 1988, alertando de que a tomar conhecimento da irregularidade ou da ilegalidade deverá dar ciência ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solitária. Então, aqui ele já recomenda o planejamento do município, em virtude dele dar essa suplementação de 60% para o gestor, entendeu? Então, isso aqui é uma recomendação séria, aonde os vereadores hoje, as câmaras hoje, novas, elas têm que ficar atentos a isso. Quando ela passa 60%, ela passou mais da metade do seu poderio para o prefeito. Então, hoje, as câmaras modernas trabalham com 4%, 5%, e não se omitindo de trabalhar, né? Então, veja bem, qualquer projeto tem que passar pelo legislativo, saber o que está se fazendo com o erário público, com o dinheiro público. Então, isso é uma recomendação que você vê lá eu acho que é de 84, né? Em 2004, essa conta aqui, eles davam 60% de suplementação. Então, eu discuto isso desde quando eu entrei nessa casa, o senhor sabe disso. Sim. Que nós brigamos para um percentual baixo, para que não venha dar esse direito para o executivo estar passando o poder do legislativo para o executivo. Só isso que é a minha fala nessa tarde a respeito desse projeto. Inclusive, até foi falado aqui no final do ano que já propõe faz essa proposta, né? Reunião anterior foi falado que para não deixar solto, né? Me lembro disso. Exatamente. Vamos para a votação? Senhor presidente, boa tarde. Só concordando aí com a fala do nobre vereador, porque no momento que a gente for votar, né, a suplementação aí nessa casa, nós temos que realmente observar, né, esse parecer, para que a gente não seja realmente um órgão, né, transparente, fiscalizador, e não venhamos a ter que sofrer ações, né, do Ministério Público em cima da Casa Legislativa. Com certeza. Isso aí. Muito obrigado. Senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores. Queria reforçar o que o novo vereador Henrique disse, e já se passaram aqui quase 10 anos, e hoje nós estamos aqui votando as contas de 2004. E recebemos aí o parecer favorável do Tribunal de Contas, o parecer, né, do contábil, jurídico. Eu acho que a gente realmente tem, né, o meu voto é sim, pela aprovação, mas olha, o tempo que tem essas contas, desde 2004 e hoje aqui a gente votando essas contas. Então, realmente, tem que reforçar aqui o que o novo vereador Henrique disse, faço, né, das palavras dele as minhas palavras também. Muito obrigado. Tá certo. Em votação. Muito pequena essa letra. Só apertar o 1. Desde a hora que ele apertar mais nada, não, só apertar 1.
Meu voto é sim. Então está aprovado por unanimidade. E não havendo mais nada nesta tarde, eu agradeço a presença de todos. Boa tarde. Está encerrada a reunião. Por que o dela não quis dar certo, hein, senhor? Por que não quis dar, né?